Bom dia, bom dia. O primeiro amor está sobre a tua vida, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Que bom que nós estamos aqui. E isso é proposital, buscar um pouquinho mais, se envolver um pouquinho mais, quebrantar o nosso coração um pouquinho mais. A igreja precisa disso, a igreja precisa desse reforço, né, espiritual, porque sem a ajuda do Espírito Santo, irmãos, nós não caminhamos. Nós perdemos muitas das vezes as direções da nossa vida. E para isso nós precisamos da palavra de Deus, precisamos saber em quem nós estamos aliançados, saber que Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é um caminho para cada um de nós e você precisa entrar nesse caminho. A igreja precisa se fortalecer nesse caminho. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Eu iniciei essa mensagem na sexta-feira e eu vou trazer uma introdução aqui e daqui a pouquinho nós vamos avançar hoje, eu creio que um pouquinho a mais, mas nós vamos avançar, tá bom? E Deus vai falar muito forte no teu coração. Pega a sua Bíblia e abra, porque eu tenho uma certeza no meu coração que muitos irmãos e muitas irmãs, elas têm procurado, ou até pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, elas têm procurado também algo chamado que liberdade. Irmãos, pensa numa geração que diz que eu faço isso porque eu quero ter o quê? A minha liberdade. Eu preciso ter a minha liberdade. E isso ela procura a liberdade emocional, a liberdade espiritual, uma liberdade no relacionamento, né? Como hoje o mundo está tão diferente, as coisas estão tão diferentes, estão esquisitas, assim eu posso dizer. Então, uma liberdade também nos seus relacionamentos, uma liberdade financeira, sabe, irmãos? As pessoas têm buscado uma forma, uma maneira, uma direção para viver o quê? Uma liberdade. Mas Jesus não vai nos falar aqui que a verdadeira liberdade, e nós vamos ver isso, a verdadeira liberdade é aquela que transforma. Mas ela não transforma de qualquer maneira. Ela transforma de dentro para o quê? Para fora. E o mundo quer ver a liberdade que o mundo apresenta. Eu vou mostrar o que é essa liberdade para você daqui a pouquinho, mas é uma liberdade em que muitos querem ver o exterior e esquece de como está o quê? O interior. Irmãos, a liberdade que Deus nos apresenta, ela é poderosa. Ela é o princípio da mudança que a sua vida o quê? Precisa. Então, vamos lá. João capítulo 8, versículo 31 fala para nós. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Vamos entender aqui, esses judeus, olha aqui para o pastor, esses judeus, eles começaram. Eles não estão 100% ainda. Eles começaram a crer em quem? A crer em Jesus. Então eles ouviram a palavra do Senhor e eles começaram a crer em Jesus e eles começaram a fazer o quê? A caminhar com Jesus, né? E nós vamos continuar aqui. Toda vez que você começa a entender, você começa a ver, você começa a analisar, você precisa saber que Jesus, ele vai começar a te ensinar. E ele não vai te ensinar de longe, ele vai te ensinar de perto. Ele não vai te ensinar fora da palavra, ele vai te ensinar dentro da palavra, dentro daquilo que ele, o quê? Que ele é. Então, às vezes, irmãos, e você precisa entender o que é essa palavra, em João capítulo 1 fala, não precisa abrir, que ele é o quê? Ele é o verbo. E se ele é o verbo, ele é uma ação. Então, se essa ação está na sua vida, irmãos, você vai viver muitas vezes em conflito, mas em conflito com as coisas da onde? Com as coisas do mundo, com as coisas mundanas, com aquilo que tenta te contaminar, te poluir. Então, ele está falando para esses judeus que começaram a crer nele. Ele está falando assim, olha, eu vou passar umas dicas aqui para vocês. O que vocês precisam fazer? Ele fala aqui, ó, se vós permaneceres aonde? Na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. Então Jesus começa a revelar um princípio e uma chave muito preciosa, para que eles venham permanecer, eles permanecendo, eles vão se tornar o quê? Discípulos. Então o discípulo, ele não vai ser considerado, se ele ouvir, ele vai até crer. De momento ele crê, mas depois ele fala assim, mas eu não vou permanecer.
Ele crê, mas não permanece. Ele não vai chegar na qualidade de ser o quê? De ser discípulo. E ele fala mais, versículo 32. Senão nós não vamos sair daqui, é muita coisa para vermos aqui na palavra de Deus. E conhecereis o quê? A verdade. E essa verdade, ela vos libertará. Entenda bem que aqui Jesus não está falando apenas de um conhecimento intelectual, de algo filosófico, de algo que vai chegar e vai fazer você ficar assim, ai meu Deus, viajando para um lado e para o outro. Não. Ele está falando agora que se você tiver um relacionamento com Ele, se você tiver uma constância com Ele, se você permanecer na palavra dele, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai iluminar a sua mente, Ele vai quebrar as cadeias do pecado, Ele vai tirar o medo, Ele vai tirar uma coisa que nós estamos vendo muito, a ignorância espiritual. Então Ele vai tirar tudo isso, mas Ele não tira através de filosofias, Ele tira através da palavra de quem? Da palavra dele. Essa palavra, quando ela chega, irmãos, ela transtorna, ela muda. Então nós precisamos entender, se nós permanecermos nele, a fé verdadeira, eu anotei aqui, não é apenas crer no momento. A fé verdadeira é você continuar firme, mas em quem? Na palavra do Senhor. A fé verdadeira faz com que você permaneça, que você ande na obediência, que você vive apegado continuamente ao ensino de quem? Ao ensino de Jesus. Ao ensino da palavra de Deus, não precisa abrir. Se você quiser anotar, anote. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, fala que Demas amou o presente o quê? O presente século. Até então Demas estava o quê? Estava tranquilo na vida dele. Mas chegou um momento que ele desviou o seu olhar, ele saiu um pouquinho da palavra e ele começou a amar o presente o quê? O presente século. Irmãos, você não pode se desviar. Você não pode olhar nem para um lado, nem para o outro. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Senão você vai se desviar. As coisas desse mundo, as circunstâncias desse mundo, sabe? A ignorância espiritual desse mundo vai fazer com que você desvie os seus passos. Que você saia da casa de Deus, que você saia da presença de Deus. E igreja, irmãos, tem muitas abertas aonde? Tem muitas abertas por aí. Mas nós estamos vendo, né? E você tem analisado, se você vê um pouco nas redes sociais, que antigamente era uma briga e Paulo brigou, né? Antes Saulo brigou para acabar com isso, com a palavra de Deus. E passou um tempo, depois as pessoas brigaram para queimar as Bíblias, acabar com a Bíblia Sagrada. E conseguiram? Não, até então não. Hoje a estratégia do inimigo, ela é outra. Ela fala assim, olha, você pode observar, está aí, abra mais igrejas. Vai abrindo, mas com filosofias o quê? Fora da onde? Fora da palavra de Deus. Essas filosofias, esses enganos não estão na verdade da onde? Da palavra de Deus. E você só vai conhecer o que é mentira conhecendo o que? A verdade. Você não vai conhecer o que é mentira andando aonde? Na mentira. Então nós precisamos tomar o quê? Precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar uma posição, nos apegar continuamente ao ensino de quem? Ao ensino de Jesus. E ele fala, na minha o quê? Na minha palavra. Então não é em qualquer palavra. Então não é, irmãos, em qualquer livro, é na Bíblia Sagrada. Você pode gostar de ler bastante, mas a Bíblia Sagrada precisa ser um manual de quê? De vida. Porque aqui é o manual de vida para você. Então a palavra de Jesus, ela representa toda o quê? Toda a verdade. E Jesus, ele vem ensinando não que é dele, o que é dele próprio, mas ele vem ensinando aquilo que é de Deus. Ele vai ensinar sobre o reino e como viver no reino e como viver para o quê? Para o reino. Está aqui. É a palavra de Deus. Aí ele vai falar assim, ó, se você permanecer na palavra, se você andar na palavra de Deus, e ele fala assim, ó, sereis verdadeiramente o quê? Os meus discípulos. A prova que você é um discípulo genuíno, um discípulo, sabe, que anda sempre com Jesus, não está apenas em ouvir. Aqui vem o segredo. Mas em viver aquilo que Jesus está o quê? Te ensinando.
em viver a palavra de Deus, andar em constante o quê? Obediência. Você vai ter a marca do que é verdadeiro, daquilo que é mentira foi tirado, e você vai andar nessa verdade, e Cristo está com o quê? E Cristo está com você, e você vai mostrar isso, que você é um seguidor de Jesus Cristo, você é um discípulo dele. E quando ele fala, conhecereis o quê? A verdade. Quando você fala assim, mas como é que eu conheço a verdade? Na palavra de Deus. Se você falar assim, o que essa palavra ela tem para mim? Ela vai trazer a resposta. O que a palavra de Deus ela quer trazer para a minha vida? Ela vai trazer a resposta para você. Ela não vai te deixar andar aonde? No escuro. Conhecereis ao quê? A verdade. Então esse é o conhecimento e não é apenas teórico, como eu falei, filosófico ou intelectual, mas é um conhecimento de relação com ele, de relação com a palavra, de relação com aquilo que pode verdadeiramente transformar a sua vida. Então, vamos entender que em João capítulo 14, versículo 6, não precisa abrir, que ele fala que ele é o caminho, mas ele também é o quê? É a verdade. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus ele traz esse conhecimento para cada um de nós. João capítulo 8, aqui mesmo, versículo agora 44. Vamos lá. Por causa disso aqui, irmãos, vamos ler o 43 também. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha o quê? A minha palavra. O que está acontecendo? Porque a linguagem de Jesus não está sendo compreendida. Porque a linguagem de Jesus não está sendo entendida. Porque o povo está andando aonde? O povo está como? Está aqui, versículo 44. Porque vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso quê? Do vosso pai. E ele foi homicida desde o quê? Desde o princípio. E não firmou-se aonde? Na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, ele fala daquilo que ele é próprio. Ele está falando da sua própria o quê? Raiz. Irmãos, o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E a pessoa que se firma na mentira, ela está colocando-se por pai o diabo. Ela está sujeita a quem? Ao diabo. Que isso, pastor? É a palavra de Jesus, está aqui. E ela não vai conseguir se firmar na verdade andando aonde? Na mentira. Você só firma-se na verdade quando você crê, quando você... Aqui é luta, irmãos. Quando você permanece, porque o mundo vai vir atropelando, o mundo vai vir falando, o mundo vai vir querendo tirar você da presença de Deus, o mundo vai querer que você ande na presença do inimigo, que você ande na presença dele e que você não se firme na verdade. Então a verdade é um contraponto. Ela não vai de encontro à mentira, ela vai combater a mentira. E por isso Jesus está falando para aqueles que estão começando. Eu sou o quê? A verdade. E você precisa compreender aquilo que vem através dele. Para que você entenda o propósito de vida que ele tem para cada um de nós, irmãos. Ele é o pai, o diabo é o pai da mentira. Ele vai mentir no seu coração. Dia e noite ele vai trazer uma mentira. Noite e dia ele vai trazer aquilo que é mentiroso. Você pode observar um desenho antigo, né, que fala do pica-pau. Às vezes o pica-pau aparecia um anjo aqui e aparecia um demôniozinho aqui, e um falava uma coisa e o anjo falava outra. E o demônio falava uma coisa e o anjo falava outra. Qual nós vamos escolher? Porque nós estamos vendo aqui que ele é o pai da onde? Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. E às vezes você deixa de andar por fé porque é mentira. Como, pastor? Você começa a andar por vista. Quem está distorcendo a tua visão? Quem está falando que andar por fé é mentira? Não dá certo. É o próprio inimigo. Você está compreendendo? O Senhor, ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, eu anotei aqui, versículo 17, que o Senhor, ele está falando, você anda por fé, você precisa andar por fé e não por vista. O irmão citou no início do culto aqui, antes de eu entrar para a palavra, ele falou de Isaías capítulo 1, versículo 19, se você o quê? Me ouvir. Mas aqui nós temos dado o quê? Ouvidos. Porque o Senhor quer quebrar.
O Senhor quer tirar, o Senhor quer fazer, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer trazer uma verdade que você não compreende e que você entenda o verdadeiro propósito da onde? Da sua vida. Então, vamos ao exemplo da mulher samaritana. Aqui mesmo em João, capítulo 4, versículo 1. Não, é o 6. Irmãos, como essa palavra tem falado no meu coração. 4, versículo 6. Vamos entender isso aqui. E Jesus estava ali, uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era quase a hora sexta. Algumas versões vão dizer que era meio-dia. E fala assim mais para nós. Versículo 6, isso. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Jesus começa agora a conversar com essa mulher. Jesus começa a ter um diálogo, ele estabelece um diálogo com essa mulher. Jesus quer estabelecer um diálogo com você. E quando você se deixa estabelecer um diálogo com Jesus, você é mudado. Você é transformado, ele vai impactar você. E nós vamos ver isso aqui, que não vai ser de qualquer forma, não vai ser de qualquer maneira. Não vai ser do exterior para o interior, não, de forma alguma. Vai ser do interior para o exterior. Vai mudar por dentro e vai refletir isso por fora. A mudança vai vir dentro, para depois refletir fora. Vamos lá. Ele fala assim, ele pediu água para essa mulher, porque os seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida, estratégia de Jesus. E ele fala mais, e disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, ela já identificou Jesus como judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher o quê? Samaritana. Vamos lá, porque os judeus não se comunicam com os samaritano. Como é que pode um judeu que considera o samaritano impuro, que não bate, que não tem conversa, porque um fala que tem que adorar em Jerusalém, o outro fala no Monte Gerizim. Então, um não está o quê? Em conformidade com o outro. Então eles vivem numa rixa, não é de hoje, mas de muitos o quê? De muitos anos. De muitos anos. E não vamos nos apegar muito aqui não. Mas ela já identificou que Jesus é judeu. E ela falou assim, não tem como você me pedir o quê? Me pedir água. Então Jesus está pedindo algo para você. Jesus quer um relacionamento com você. Ele quer estabelecer uma aliança com você. E nós começamos a dar diversas o quê? Desculpas para Deus. E uma das desculpas foi o quê? A religiosidade. E você devia pensar assim, Jesus é religioso. Não. Jesus não é religioso. Jesus vai quebrar essa religiosidade aqui. E ele fala mais, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, aqui você pode colocar assim, as maravilhas de Deus, e quem é o que te diz, que é Jesus, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água o quê? Viva. Então vamos entender aqui, se tu conhecer as maravilhas de Deus, e que é o Messias, que você tanto esperava, o que você tanto fala de Isaías, o Messias que está te pedindo, dá-me de beber, e tu lhe pedirias, e eu lhe daria. Então Jesus, ele não quer negar nada para você. Jesus não quer negar a água, a fonte da vida para você. Não, de forma alguma. De forma alguma. É engano, irmãos. Quando a pessoa fala, Jesus está me negando isso, Jesus está me negando aquilo. Não, é engano. É mentira de Satanás para te afastar da presença de Deus. Jesus, ele vai entregar para você, ele quer entregar uma fonte de uma água, irmãos, que é viva, que vai destruir aquilo que estava morto na sua vida, que vai fazer você andar no propósito de Deus, na direção de Deus. Então Jesus, ele está falando, se você me pedir,
Se você souber quem eu sou, se você me conhecer, se você permanecer em mim, você vai começar a me pedir uma água, e eu vou lhe dar dessa água, e essa água, ela vai começar a jorrar vida dentro de você. Jesus não vai negar nada para você. E ele fala mais. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e ele é fundo, onde, pois, tens a água viva? Então ela começa a analisar a religiosidade, a incredulidade. Ela vai fazer você olhar o quê? O que tem em volta de Jesus. Você começa a imaginar Jesus e começa a analisar o que tem em volta de Jesus. Da onde Jesus está falando que vai tirar água? Se ele está me pedindo. Ele não tem um balde, ele não tem uma corda, ele não tem nada para jogar no poço e puxar a água. Você está o quê? Você está andando por vista e você não está andando por fé. Tudo que o inimigo deseja, tudo que o inimigo ele quer que você ande. Por vista e não por quê? Por fé. Ué, da onde o Senhor vai tirar uma água viva para colocar em mim? Para me dar para beber? Se você está me pedindo água? Ah, peraí, Jesus. Ela não conhecia, mas nós aqui já conhecemos, já sabemos um pouco da história. Então, irmãos, a situação que essa mulher está vivendo, né, nós vamos começar a conhecer agora. Mas Jesus vai quebrar algo. Jesus vai fazer algo aqui na vida dela. Jesus vai tirar religiosidade. Jesus vai tirar uma vida vazia de fracasso. Jesus vai começar a tirar a culpa da vida dela. Jesus vai começar a tirar o medo da vida dela. E você vai entender o porquê que ela estava naquele horário, naquele momento, buscando água. Tudo isso aqui, ela o quê? Ela tinha. Ela tinha. Porque depois ela não vai ter o quê? Ela não vai ter mais. Vamos lá. Aí ela fala mais para Jesus: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Presta bem atenção, nós estamos aqui no propósito de Jacó, do voto de Jacó, a pedra está aqui. Então Jacó foi um homem abençoado, quem bebeu daquela água também foi abençoado, mas Jesus é mais do que aquela água, daquele poço. Jesus é mais do que aquela água. E ela vai começar o quê? A compreender. Cuidado, irmãos, quando você se aproximar de Jesus, para você não começar a exaltar o que está diante da sua vista. E deixar de exaltar a palavra, o verbo que está falando com quem? Com você. Se você permanecer em mim, nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vai o quê? Vai libertar. Ela vai alcançar um ponto na sua vida, naquele momento que você não esperava, e ela alcança de uma maneira forte, de uma maneira profunda, porque olha como é que Jesus é sábio em ensinar. Ele fala assim, ó: Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará o que? A ter sede. Calma que eu vou complicar um pouquinho mais para você. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca terá o quê? Terá sede, porque a água que eu lhe der se fará agora o quê? Nele. Jesus vai derramar uma água e depois essa água vai ficar na pessoa. Então Jesus fala assim, ó: ficará onde? Ficará nele. Uma fonte de água que salte para a vida o quê? Para a vida eterna. Fala, glória a Deus. Eu quero essa água viva em mim, para que essa água viva em mim, ela vai sair, porque agora eu não sou mais aquele só receptor. Eu também agora eu vou fazer o quê? Com que essa água transborde, com que essa água vá, essa água prolongue, porque agora eu também sou o quê? Fonte de transformação, eu sou fonte de mudança. E nós temos que observar isso. Se nós estamos sendo fonte de quê? De mudança, fonte de transformação, para levar, para colocar na palavra, para falar, vamos lá, e vamos caminhar com Deus, fazendo devocional em casa, com a família, chamando para oração, sabe? Orando, falando assim, vamos fazer um propósito de oração. Olha a palavra de Deus, olha o que a palavra de Deus diz, entendeu? É isso. Jesus quer colocar essa fonte em nós. Jesus quer tirar a religiosidade. Jesus quer tirar uma vida sem propósito. Jesus quer tirar aquilo que é vazio. Jesus quer tirar uma depressão. Ele quer tirar uma opressão. Ele quer tirar, irmãos.
Mas você só vai ver Jesus tirando se você se aproximar da onde? Da verdade. Aí ela fala assim, e disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e venha aqui tirá-la. Fala assim, reconhecimento. Ela começou a reconhecer agora quem? A Jesus. Ela começou a reconhecer ali agora o Messias, a quem ela tanto estava esperando. E ela fala detalhes, ela tinha vergonha de ir tirar água onde? No poço. Então a vida dela não estava o quê? Não estava bem. A vida dela não estava bem. Ela tinha culpa pelo que ela estava fazendo. Ela tinha medo. Ela tinha transtorno. Ela era uma mulher que vivia de uma forma o quê? Oprimida. Ela vivia oprimida. E ela não conhecia aquele que poderia libertar a vida dela. Mas ela está passando a conhecer. Ela está passando a conhecer. E para isso, há necessidade de fazer algo também. O que é, pastor? Está aqui. 16. E disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Olha a resposta que ela vai dar agora. Aqui muda tudo. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, tu disseste o quê? Bem que não tem marido. Ela não viveu mais ali no engano. Ela não viveu mais uma falsidade. Ela não viveu mais de mentira, porque ela está com o encontro com a verdade. Irmão, você só vai se quebrantar diante da verdade. Se você deixar essa verdade ser aplicada na tua vida, essa fonte entrar na tua vida, não tem espaço para mentira, não tem espaço para uma vida mentirosa, não tem espaço para uma vida de engano, uma vida de derrota, uma vida de pessimismo. Não, você vive decolando, você vive para cima, você vive para frente, porque por mais que você fale para mim e você tenta dizer isso, pastor, mas eu estou passando por isso, pastor, eu estou passando por aquilo, mas o Senhor, Ele diz que no mundo vai ter o quê? Aflições, mas é para que você tenha, primeiro, bom ânimo para vencer o mundo. Tem de bom ânimo. E ele vai falar segundo, porque a palavra, porque eu, Jesus, o verbo vivo, a água viva, venceu o quê? Venceu o mundo. Então a palavra precisa estar em nós. A palavra precisa nos quebrar. A palavra precisa nos fazer, como diz em Jeremias capítulo 18, que fala que o barro, ele precisa se entregar, ele precisa descer a casa do oleiro, precisa se deixar ser amassado, e às vezes o barro não quer ser amassado, às vezes o barro, ele está endurecido, Jesus quebra, e vai ser quebrado, e você pode identificar que Pedro foi o quê? Pedro foi quebrado, irmãos. Jesus quer nos trazer um entendimento da verdade, porque essa mulher está vivendo uma religiosidade. Ela está vivendo uma vida de culpa. Quem olha para essa mulher aonde ela mora, olha com um olhar um pouco o quê? Atravessado, culposo, que aponta o dedo, que diz que é isso, que diz que é aquilo, que não pode, que é assim, que é assado. E ela vai diante de Jesus e ela fala o quê? A verdade. E às vezes nós temos a oportunidade de chegar diante do Senhor e falar a verdade. O quanto nós precisamos dele e não falamos. Precisamos reter a mentira dentro de nós, dizendo que nós não precisamos de Jesus, que nós não precisamos da onde, que nós não precisamos da palavra, que nós andamos por vista e que nós não precisamos andar por fé, que nós andamos pelo aquilo que nós sabemos, pelas filosofias humanas, pelo tempo da igreja que você tem, pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento de uma palavra hebraica, pelo conhecimento de uma outra língua, pelo conhecimento de um livro que você leu, e Jesus está falando, você precisa conhecer a verdade, porque é essa verdade que vai libertar, é essa verdade que vai te impulsionar. E essa verdade, quando ela é revelada, Jesus revela que Ele é o Messias e expõe a realidade diante dela. Mas expõe de uma forma sem o quê? Condenar. A mentira te condena. A mentira te condena. A mentira te abate. A mentira te joga para baixo. A mentira te lança a culpa. Esse é o papel da mentira. Esse é o papel do diabo. Lançar culpa. Lançar tristeza, lançar angústia. Esse é o papel dele. E quando a mulher fala isso, e ele falou assim, você disseste bem.
Quando o filho pródigo ele retorna, quando o filho pródigo ele fala assim, eu dei um giro na maçã, melhor dizendo assim, costumo dizer assim, eu dei um giro da maçã. Você pode observar que ele saiu, mas ele saiu com pompa, ele tinha crédito com Jesus, ele saiu de cabeça erguida, falou, não preciso da casa do pai, eu vou embora, eu vou me mandar daqui, valeu, me dá minha parte da herança. E ele pegou a parte dele, ele não deixou de pegar, ele pegou, ele falou, me dá. Ele tirou da casa do pai e levou consigo, e ele levou. Irmão, me fala onde ele aproveitou aquilo. Ah, pastor, ele aproveitou no mundo, então ele aproveitou consequentemente na mentira, e tudo se perdeu. Quando você tira da casa de Deus, quando você tira-se da casa do Senhor, e você fala que você está indo, que você vai, que você quer aproveitar, que você quer viver, que você quer dar uma volta ali, é porque você não está querendo se quebrantar diante da verdade, porque é a verdade que está te confrontando, é a verdade que está diante de você, confrontando você todos os dias. E ele foi. E ele tirou, e ele gastou, e de nada aproveitou. E daqui a pouco, quando ele estava na sarjeta, cadê as amizades? Cadê aquele que dava o tapinha no ombro e dizia para você, tá certo? Por isso que eu prefiro a pessoa que fala, não é assim. Tá errado, vai orar um pouquinho mais, vai buscar um pouquinho mais, não toma essa decisão agora, vai buscar mais a presença de Deus, não é desse jeito, não é dessa forma. Pedro, você precisa se converter. E Pedro tinha visto Jesus fazer vários milagres. Pedro, quando ele, depois de um fracasso de uma noite toda, eu não sei se você já passou uma noite toda em oração, se você não passou, você precisa passar. Você precisa passar bons momentos na madrugada de oração, e você vai entender que ele pescou, ele trabalhou, ele lançou a rede. Você vai ver que é um trabalho árduo. Você vai ver que o sono vem para querer te pegar. Você vai ver que o sono vem para querer atordoar você. Seu pensamento vai ser querendo levar você para o outro dia. Vai para os seus afazeres. Mas você não faz nada. Você continua ali orando. Continue orando. Porque Jesus, quando ele entra no barco de Pedro, e ele lança o quê? A palavra. Pedro está bem perto dele para que nada venha a ser o quê? Perdido. Porque Jesus tinha um propósito. Jesus, quando ele quer ensinar a pessoa de perto, é porque ele quer que ela seja o quê? Discípulo. Que ela não creia apenas de momento, mas que ela ande com ele. Que ela persevere nele. Que ela fique aonde? Que ela fique nele. E Jesus vai restituir ou não vai a pescaria de Pedro? Vai! Mas depois que ele ouviu o quê? A palavra. Tem muita gente que quer a vida restituída, mas não quer ouvir a palavra. Tem muita gente que quer pôr um ponto final em situações que já vem, de anos, em casamento, em vida financeira, em vida sentimental. Vem de muito tempo, mas não coloca. Por quê? Porque não quer andar na verdade, irmãos. E Jesus fala, a verdade vos libertará, mulher. Ela vai libertar você. Ela vai transformar a sua vida. Jesus, porque tu disseste bem, agora vem. Ele fala assim, porque tiveste 5 o quê? 5 maridos. E o que tu tem agora? O 6º não é teu o quê? Não é teu marido. E isso disseste com verdade. Ela não ocultou nada de Jesus. Eu gosto quando Davi fala assim, Senhor, expurga de mim até aquilo que não me são o quê? Conhecidos. Eu não quero ocultar nada do Senhor. Eu não quero. Porque os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra, irmão. Eles passam por toda a terra. Eles estão passando por aqui. E ele fala mais para essa mulher. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és o quê? Vejo que tu és profeta. Você precisa passar um pouquinho de tempo com a palavra de Deus, que você vai ver que Jesus é profeta. Ele vai falar aquilo que você esconde no seu íntimo. Você precisa passar um pouquinho de tempo. A conversa começa como a água. Jesus transtorna ela e fala para ela assim, se você soubesse quem lhe pede, se você conhecesse o dom de Deus, as maravilhas de Deus e quem lhe pede, que é o Messias que você espera, você lhe pediria água e eu lhe daria. O filho pródigo volta para a casa do pai e o pai o abraça. O pai o abraça. O pai o abraça. Transforma as vestes dele. Transforma ele. Porque o período que ele andou na mentira,
ele desejou comer as bolotas dos porcos. Pensa na pior comida. Não, pastor. É a pior comida que o diabo oferece aí fora. Prazeres. Dinheiro, onde você vê muita gente matando e morrendo por isso. E as pessoas estão indo embora. Elas esquecem da verdade. Elas esquecem quem é a verdade. Elas esquecem. A prostituição, elas esquecem. Então, quando ela falou a verdade, e ela fala assim, vejo que tu és o quê? Profeta. Só Jesus conhece o que está no teu coração. Só Jesus sabe o que você precisa, o que você necessita. Vamos aqui para o versículo, ela fala aqui, né? Vamos à leitura. Os nossos pais, depois nós vamos mudar um pouquinho. Os nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém. Olha bem. E o lugar que é o lugar onde se deve adorar. Ela está falando que Jesus está orientando que é para adorar somente em Jerusalém, por ele ser judeu, né? A caminhada vai fazer os olhos se abrirem, pode ter certeza disso. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, é chegada a hora de você tomar uma decisão, em que nem neste monte, que nem em Jerusalém adorareis o Pai, e vós adorais o que não quê? O que não sabeis. Você só vai emitir uma verdadeira adoração a Deus, você só emite essa adoração verdadeira a Deus quando você conhece a verdade. Senão você não consegue adorar a Deus da maneira que ele maneira que ele deseja. Aí ele fala, nós adoramos o que nós O que nós sabemos. Porque a salvação, ela vem da onde? Ela vem dos judeus. Porém, a hora faz o quê? A hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como? Em espírito e aonde? Em espírito e em mais forte, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Em outras palavras, o Pai procura os tais que adorem em espírito, mas também precisa adorar aonde? Na verdade, nele. O Pai procura esses verdadeiros adoradores. Então o Pai está procurando cada um de nós. O Pai estava procurando aquela mulher naquele tanque. O Pai estava procurando o religioso. Deus é espírito e os que importam, o 24 fala, os que o adoram espírito e em verdade, ele testifica isso. Ele quer você adorando ele no espírito, mas também na verdade. E você não vai conseguir ficar adorando somente no espírito sem ter a verdade com você. Você precisa caminhar com Jesus. Você precisa andar com ele. Você precisa estar com ele. Quando, pastor? Todos os dias, todos os momentos. E aí Jesus está tirando da vida dessa mulher. Eu volto a falar sobre isso. Uma vida de culpa. Agora você entendeu por que ela não ia no tanque, né? Porque o pessoal olhava um pouquinho atravessado para ela. Agora você entendeu porque ela escolhia o horário mais quente para ir lá, para não ter contato com ninguém. Agora você entendeu por que ela não tinha uma vida realizada. Por que ela não conseguia se firmar com o seu relacionamento, ter um casamento. Agora você está entendendo? Porque somente com a verdade que isso vai vir à tona. Mas até então, antes desse encontro, ela estava o quê? Como diz aí no mundo, eu estou levando a vida. Eu estou levando. E Jesus está querendo trocar um fardo com você. Jesus está falando, vinde o quê? Vinde a mim. Vinde a mim. Ele quer que você venha até ele, para você conhecer a verdade. Então a vitória é crer, é transformada. E essa mulher, ela se torna uma grande evangelista na cidade dela. Ela se torna. E essa mulher, quando ela reconhece ali, ela volta para a sua cidade. Ela volta, mas ela não volta de qualquer forma. Ela volta o quê? Ela volta correndo. Então ela começou a encontrar, melhor dizendo, ela encontrou um propósito para o quê? Para a vida de quem? Para a vida dela. Antes ela não sabia que ela era uma evangelista. Antes ela não sabia que tinha essa potência para fazer a obra de quem? A obra de Deus. Mas quando ela teve contato com a verdade,
O 28 fala, e a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura este é o Cristo. E saíram, pois, da cidade e foram ter o quê? E foram ter com ele, fala, vida de propósito. Quando eu estou na palavra, eu tenho uma vida de propósito. E Jesus falou uma coisa, não sei se você observou, mas você vai compreender agora que ele falou assim, ó, se eu lhe der a água da vida, você vai se tornar uma fonte que jorra o quê? Que jorra a vida. Então ela sem propósito, uma vida de culpa, uma vida transtornada, uma vida de medo, ela começa a sair agora, depois de um encontro com a verdade, e começa a evangelizar a cidade. Começa a falar com as pessoas daquela cidade. E muitos vieram atrás dela. E ela foi levando até quem? Até Jesus. A vida, quando entra em nós, ela precisa jorrar agora, porque nós somos fonte. Será que nós temos sido fonte? Será que nós temos impactado a nossa casa? Nós temos mostrado? Porque a verdadeira liberdade, entenda isso, em Cristo Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai tirar o seu passado sem propósito e vai colocar você num presente cheio de propósitos, de realizações, de desejos, de sonhos. Para quem? Para Cristo. Essa verdade, irmãos, ela precisa tomar conta da nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 20. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos lá, abra lá a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Aqui, 21. Não, 19, perdão. Vamos a leitura do 19, mas é o 21, tá? Só para não perder a meada. Essa verdade que nós precisamos, irmãos. Fala assim, ó, 19. Tiago capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para o quê? Para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera o quê? A justiça de quem? A justiça de Deus. Jesus quebrou aquela mulher. Não pensa que ela falou com Jesus e tratou Jesus da maneira que eu falei aqui. Não, de forma alguma. Não combinavam, não se davam. Um tinha ódio pelo outro. Jesus vem e quebra aquela religiosidade ali. E ela entende quem é o Messias. 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia. Não é isso? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade, o meu tá assim, irmãos. Superfluidade da malícia. Recebei a mansidão, recebei com mansidão a palavra que em vós é o quê? É enxertada, a qual pode salvar as vossas o quê? O que aquela mulher precisava? O que aquela mulher precisava? Você precisa rejeitar aquilo que é superficial na sua vida. Aquilo que te faz, irmãos, andar longe da palavra de Deus, andar longe da verdade, você precisa rejeitar. Você precisa viver uma vida de rejeição. Tem pessoas que começam a usar drogas e elas iniciam usando drogas e falam assim, porque é legal, porque o meu amigo faz, porque o outro faz, e começa a oferecer, ou senão a pessoa, ela fala assim, eu não dei certo nisso aqui, você também não vai dar certo. Você precisa rejeitar esses negócios superficial. Jesus, ele fala que em Deuteronômio 28, versículo 2, que as bênçãos do Senhor virão se você permanecer na palavra dele. Se você permanecer aonde ele deseja que você esteja, as bênçãos de Deus virão. E isso, traduzindo pelo hebraico, fala que as bênçãos do Senhor te atropelarão. Elas te envolverão. Era como se você estivesse na praia distraído e a onda vem e caixota você. E você sai embolando ali, pé com cabeça, a mulher não sabe de onde o cabelo vai. É as bênçãos de Deus. Mas você precisa tirar aquilo que é superficial. Você precisa tirar o que é superficial da sua vida, do seu coração, e colocar aquilo que é o quê? Eterno. E é verdade. Ele é o pai da mentira, irmãos.
Ele é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira. Ele está mentindo para que você ande numa vida abatida, numa vida triste. E o Senhor fala assim, a palavra, você precisa receber a palavra de Deus com o quê? Com mansidão. Jesus foi quebrando aquela mulher, foi quebrando. E ela foi se rendendo. Muitos anos, presa, religiosa, vida vazia, sem propósito algum, desesperada, abatida. Mas se aproximou de Jesus. Jesus se assentou ali, não foi de propósito. Quando Jesus se assenta no barco de Pedro, não é de propósito. Quando Jesus ele chega no ambiente, irmãos, não é de propósito. Quando Jesus ele abre uma congregação aqui em Anchieta, não é de propósito, irmãos. Não é de propósito. Ele quer trazer salvação para as vossas o quê? Para as vossas almas, para que você não ande angustiada. Aí ele fala mais aqui, essa mulher também foi, e sede cumpridores do quê? E sede cumpridores da palavra, e não somente o quê? Ouvinte, enganando vós com falsos o quê? Discursos. Cumprir a palavra de Deus é viver a palavra, é estar na palavra, é saber o que a palavra do Senhor te direciona, o que a verdade direciona para você fazer. E não viver apenas isso aqui, ser ouvinte e enganando-vos com o quê? Com falsos discursos. Está enganando a si próprio com falso o quê? Discurso. E andando longe da onde? Da verdade. E não vai ter libertação, irmãos. É só com a verdade. Tem pessoas que falam que vão fazer isso, religiosos fazem isso, fazem aquilo. Não tem libertação, é somente na verdade que tem a libertação. Somente na verdade. Vamos para João, rapidamente, eu vou ver aqui com vocês e finalizo aqui, João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 11. Vocês estão entendendo a mensagem? Amém? Isso, vá abrindo a sua Bíblia aí. Coloque em prática. Aquela mulher colocou em prática. Ela conheceu a verdade e ela falou assim, eu tenho que fazer algo para Jesus. Eu preciso fazer algo para Jesus. Foi edificada. Fala assim, João, capítulo 20, versículo 11. Diz assim, e Maria estava chorando fora. É isso? Isso, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, estando com ela, pois chorando, pois abaixou-se ao sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco e sentados, aonde estivera o corpo de quem? O corpo de Jesus, a cabeceira, e o outro aonde? E o outro aos pés. Vamos começar a ver isso aqui, né, que nós vamos entender que essa Maria, ela era possessa de quê? De 7 demônios. Você conhece bem. Então, ela vivia sobre o domínio da onde? Sobre o domínio das trevas. A verdade, não vou voltar lá, mas a verdade, quando foi liberada, foi revelada no coração dela, Jesus liberta o quê? A sua alma, que agora ela está indo lá. Ela está indo lá, irmãos. Olha bem o que está acontecendo. Obrigado, meu irmão. Olha bem o que está acontecendo. Jesus libertou a alma dela e ela se torna uma seguidora fiel, que até mesmo ela vai aonde ela falou assim, Jesus deve estar aqui, Jesus deve estar aqui. Ela foi lá, irmãos, mas depois que ela foi o quê? Liberta. Liberta por quem? Liberta pela palavra, liberta por Jesus. Aí fala mais, e disseram, isso, e viu os anjos vestidos de branco, assentada onde eles tiveram o corpo de Jesus, a uma cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o quê? O meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era o quê? Que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem você busca? E ela, cuidando que era o jardineiro, falou assim, disse-lhe, Senhor,
se tu levaste daqui, né, o jardineiro, levaste o corpo de Jesus, dize-me aonde puseste, e eu faço o quê? E eu levarei. E disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer o quê? Mestre. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus o quê? Irmãos, e dize-lhes que eu subo para o vosso, que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso quê? E o vosso Deus. Maria 18. Maria Madalena foi e anunciou o quê? Aos seus discípulos que vira quem? Que vira Jesus. Ela anuncia quem ela viu. Ela anunciou quem ela tinha visto. E que ele lhe dissesse essas coisas. E chegada, pois, a tarde daquele dia, no primeiro da semana, e fechadas as portas aonde os discípulos estavam, com medo de quem? Com medo dos judeus, com medo da perseguição, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe, Pai, seja com... Tira a tribulação, tira a preocupação, tira o momento. Mas quem viu, irmão, primeiro? Aquela que foi lá. Aquela que tinha 7 demônios, 7 espíritos imundos no corpo dela. A verdade, quando liberta, irmãos, aonde Jesus está, você fala assim, eu quero ir vê-lo, eu quero ir ter com ele, eu não posso deixar o meu Senhor, eu não posso. É um privilégio. Ela foi a primeira a ver Jesus no ressurreto. Um privilégio o quê? Tremendo. Mas como era a vida dessa mulher? Como ela vivia? Atormentada? A vida vazia? Então, eu posso trazer para você aqui, a verdade de Cristo liberta das prisões o quê? Espirituais. E vai honrar todos aqueles que o seguem. Fala, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Não precisa abrir, mas em João, aqui mesmo, próximo aqui, em João 21, você vai ouvir, eu já preguei sobre isso aqui, você vai ouvir de quem? Você vai ouvir de Pedro. Você quer ver aqui? João 21, versículo 15? Quer ver aqui? Vamos lá. Você está no 20 agora, o meu nem vira a página. João capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro. Ele tinha saído para pescar e tal, né? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, e tu sabes que eu te amo. E ele falou, apacenta as minhas ovelhas. E tornou-lhe a lhe dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira, o quê? Vez. Quantas vezes ele negou Jesus? 3 vezes. Aí ele fala assim, amas-me? Aí ele disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes o que eu fiz naquele dia. Tu estava comigo lá. O teu espírito, a tua visão, os teus ouvidos ouviram o que eu disse. Viram a maneira que eu fiz, viram a forma que eu fiz. Ele caiu em si. Ali ele se quebrantou. Jesus vai estabelecer um diálogo através da palavra com você. E não se preocupe, ele vai te quebrar se você se entregar a essa palavra. Ele sabia quem era Pedro. Ele sabia o que Pedro tinha falado. Ele tinha dito antes, Pedro, se você não vigiar, se você não orar, se você não permanecer, se você não ficar nas minhas palavras, você vai se desviar. Você vai querer se aquecer em fogo estranho. Você vai sair da minha presença. Você vai me negar, Pedro. E o galo vai cantar, e você, Pedro, vai ficar como? Triste, amargurado, a vida sem propósito, querendo voltar a fazer aquilo que fazia.
Então Jesus, ele chega ali diante da vida de Pedro, e nesse particular, nesse tete a tete, ele ensina Pedro, ele mostra que sabe das coisas que Pedro tinha feito, que Pedro tinha falado. Era como aquela mulher dizendo: vejo que tu és profeta, eu vejo que o Senhor sabe da minha vida com intimidade, e parecia que eu estava esquecido. Não, Jesus sabe. Aí Jesus ele fala assim, ó: tu sabes que eu te amo, Jesus. Mas não foi da mesma forma que a primeira, não foi da mesma forma que a maneira. Então Jesus vai continuar falando até ouvir a resposta da maneira que ele deseja ouvir da sua boca. Na terceira vez, e quantas vezes Jesus está falando, quantas vezes Jesus traz à tona as palavras que você fala: era para me ter tomado a decisão, e ele continua falando, ele continua. Aí Jesus fala assim: então Pedro, apacenta as minhas o quê? Ovelhas. E ele fala no 18: na verdade eu te digo, quando era mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando fores velho, entenderá as tuas mãos, e o outro te amará e te levará para onde tu não... Fala glória a Deus. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu começo a ser levado a caminhos na onde eu não queria ir. Jonas, tu vai para a boca do peixe, porque eu estou te dando uma direção, eu estou te mostrando um caminho. A palavra bateu nele lá dentro da barriga do peixe, mas ele lembrava? Lembrava. Quando ele dá a resposta correta, ele vai, ele chega à ilha, ele chega àquele lugar, e ele começa a fazer a obra de Deus. Ele começa a fazer a obra de Deus. Moisés, quando ouviu a palavra de Deus, ele falou assim: eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso ir. Josué, se você não se desviar, se você continuar na minha verdade. Então Pedro aqui, irmãos, voltando para cá, ele falou assim: Josué, só para terminar o raciocínio, você vai vencer, cara. Você, aonde pisar as suas plantas dos seus pés, você vai tomar, você vai ser poderoso. E a pessoa acha que estar na presença de Deus, estar com Deus, é viver uma vida de mendigo, é viver uma vida de pedinte, é viver uma vida para baixo, uma vida que não tem dinheiro para fazer nada. Está amarrado isso, irmão. Está amarrado isso na sua vida. Repreenda. Esse é o pensamento do mentiroso, do diabo, do Satanás, que faz a pessoa ser escravizada. Aqui não, você vai desfrutar de liberdade, uma vida com abundância. Busque essa vida. Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, ele se sentiu envergonhado e sem esperança na vida. É assim que nós nos sentimos quando negamos a verdade, quando não queremos andar na verdade. Nós estamos querendo andar sem esperança na vida, sem propósito na vida. E a verdade, quando é revelada, ela restaura Pedro, mas restaura com amor, restaura com carinho, restaura com verdade, reafirmando que Pedro tem um chamado. E ele vai trazer vitória, tornando Pedro um dos homens maiores da igreja, o quê? Primitiva. Ah, pastor, é o mesmo Pedro que quando ele abria a boca, milhares se convertia, 1.000, 5.000 mulheres e crianças, e batizando, e libertando, e curando. É esse Pedro? É esse Pedro. A verdade não te condena, ela te restaura e te reposiciona no propósito de Deus. Essa é a verdade de Jesus. Então Jesus quer restaurar a sua casa, Jesus quer restaurar a sua família, Jesus quer que toda podridão ela saia do seu ambiente, mas só vai sair com a verdade. Jesus quer tirar os vícios, Jesus quer tirar as passadas erradas, Jesus quer tirar aquele caminho errado da sua vida. Volta para Ele, fala: Jesus, eu quero essa palavra. Você vai entender que não é na sua força, mas é na força do Senhor, é na capacidade de Deus. E se deixa ser levado pela verdade, porque vai ter momentos na sua vida que você fala: Senhor, eu não imaginava estar aqui, eu não imaginava ir para lá, mas se o Senhor está mandando, eu faço o quê? Eu vou. Pedro lança a rede ao lado do barco direito, vai, lança. Ele lançou, pegou ou não pegou? Mas ele falou algo antes. Porque o Senhor diz. Porque o Senhor falou. Ezequiel, esses ossos podem ter vida? Senhor,
Tu sabe. Tu sabe. Então você olha para a sua capacidade e fala: Senhor, Tu sabe. Tu sabe. Tu sabe. Então se submeta à verdade. Se submeta à verdade. Ah, mas eu estou sob pressão. Se submeta à verdade. Você vai ver. Ele vai perdoar. Ele vai te amar de uma forma que você nunca foi amado. Ele vai enxugar lágrimas de uma forma que você nunca viu suas lágrimas sendo enxugadas. Ele vai te fazer andar num caminho de propósito, regalado, com bênçãos, com transformações, com milagres. Encontros com Deus nos torna capazes, revigorados, nos tornam verdadeiros alicerces do reino de quem? Do reino de Deus. Levante a sua mão. Fala assim: Jesus, eu creio que essa fonte está na minha vida. Amém? E vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte. Fique de pé, povo de Deus.